Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Jesus Cop. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa de comunhão para compartilhar com você testemunhos, para compartilhar com vocês lições que aprendemos durante a vida, e tudo tem só um objetivo: deixar você mais parecido com Cristo. E eu estou muito honrado, muito feliz de que você está aqui com a gente. Esse papo aqui vai ser maravilhoso e você não pode perder. Então fica com a gente aí, você que está ouvindo, você que está assistindo. Já vou te pedir um negócio antes da gente começar. Aperta no gostei aí, no joinha, no curtir, porque aí você divulga muito mais, o YouTube entende. Isso aqui é relevante e ele começa a mostrar para mais pessoas. Isso vai nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com essa mensagem. Vamos embora? Podcast de hoje? Então vamos. Meu amigo Marconi, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Uma honra. Terceira vez então que a gente se encontra, né? É. Nos encontramos na ponte. Primeira vez em Vitória. Primeira vez em Vitória, depois na ponte. E agora você está aqui. Você veio para a Escola Ver. Isso. E viu mesmo? Viu o Fábio Coelho. Marcondes veio ministrar na Escola V lá em São Paulo e hoje vai estar aqui em Bragança Paulista. Muito bom e muito feliz. Para quem está te assistindo, né? A galera está ouvindo, não pegou ainda, mas quem está assistindo fala: estamos diante de um padre? Não. Estamos diante de um pastor. Por que da vestimenta? Essa é uma pergunta que ela é bem comum, né? É bem comum para o pastor da igreja episcopal, né? Para um pastor episcopal e também pastores luteranos, né? Que tem todo esse traço litúrgico, né? Você é um pastor ou você é um padre? Não, a gente é pastor, pastor evangélico, a igreja episcopal é uma igreja reformada, mas é como sempre diz assim, a igreja episcopal é uma via média, né? Quando teve a reforma, você tem do lado de cá o catolicismo e do lado de cá o movimento reformado mais radical. E a gente fica ali no meio. Entendi. E a gente apanha dos dois lados. A gente acaba tomando de todos os dois lados. Mas acaba sendo uma ponte também. É uma ponte também, porque tem um diálogo bom com todo mundo. Com quem tem boa vontade dos dois lados, a gente acaba conversando. Legal. E para a galera, então, explica um pouco melhor o que é a igreja episcopal. A igreja episcopal é uma igreja de origem anglicana, de tradição anglicana, né? Normalmente, aqui no Brasil, ela sofreu várias cisões, né? Por conta no final do ano 2000, uma agenda assim, mais liberal começou a entrar bem forte dentro do anglicanismo no mundo, né? Isso aí causou vários rachos no anglicanismo, né? E a Diocese do Recife sempre foi evangélica e muito voltada para a palavra e conservadora. E aí a gente acabou rompendo com a comunhão internacional anglicana, né? E aqui no Brasil sempre foi chamada assim igreja episcopal, porque a missão era americana, a missão que tomou conta do que era a capelania consular britânica, né? Ela começa aqui no Brasil, por exemplo, a minha igreja local, a Catedral da Trindade, ela tem mais de 175 anos. Meu Deus! Ela começa em 1800 e lá atrás como uma capelania consular britânica. Os ingleses trabalhavam aqui no Brasil, a Igreja Católica ainda era oficial, você não tinha total liberdade religiosa, mas os ingleses que estavam trabalhando aqui, né, nos portos, precisavam cultuar, e aí você construía capelas anglicanas. Entendi. Então o objetivo era cuidar desses... dos ingleses, né, e não era aberto para os nacionais. Somente em 1975, o meu arcebispo, hoje arcebispo, mas na época pastor Dom Paulo Garcia, que veio aqui de São Paulo, né? Ele é daqui de São Paulo, de Presidente Prudente. Ele foi enviado pelo bispo Sherrill, que era um missionário americano da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, enviou ele para lá em 75. Quando ele chegou, tinham 8 senhoras inglesas. Hoje a igreja tem quase 9 mil membros, né? Com 3 cultos para distribuir em horários diferentes, fora outras dioceses e paróquias e lideranças que nasceram de novo a partir do ministério evangelístico dele. Ele tem um dom de evangelista muito forte. Muito forte. E aí a gente acaba chamando assim, muita gente pergunta, mas é episcopal ou anglicano, qual é o nome correto, né? Quando a origem normalmente é dos Estados Unidos, a igreja americana ela não se autodenomina anglicana, propriamente assim. Ela diz assim, o nome é Igreja Episcopal dos Estados Unidos, porque anglo se refere à igreja da Inglaterra. Sim. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra.
Então, o nome aqui no Brasil, quando tudo era uma coisa só, era Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E as pessoas... Você é pastor de que igreja? Igreja Episcopal, porque é muito grande, né? Mas depois das divisões, é muito comum você ouvir assim... eu sou anglicano, eu sou episcopal, como se fossem coisas distintas. Entendi. Para fazer uma diferenciação aí do que aconteceu. E você é um pastor, mas tem algo interessante que você fez um voto de celibato. Isso. Por quê? E como é que surgiu isso? Em que momento da sua vida? Minha origem é na Assembleia de Deus, né? Uhum. Eu encontrei Jesus com 14 anos de idade na Assembleia de Deus, nasci de novo. Uma experiência real de regeneração. Depois, como todo bom pentecostal, a gente acaba buscando a experiência do batismo no Espírito Santo, posterior, com aquele sino da evidência das línguas, aí orei em línguas e todo aquele fervor. E eu já percebi ali naquele tempo de adolescência que eu não era um menino bem normal. Porque todo mundo, assim, naquela altura, na idade, todo mundo estava namorando ou paquerando, fazendo alguma coisa. E eu achava que era porque era muito santo, era piedade. Era, sou separado. Eu sou separado, eu sou especial e tal. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que era a estrutura que Deus me fez mesmo. Eu não tinha uma estrutura nem emocional que me encaminhasse para o matrimônio, um impulso natural que todo mundo tinha. É claro que, como John Stott, que é um dos celibatários que me inspira, né? O pastor John Stott é um episcopal anglicano que foi celibatário até o final da vida. Ele dizia assim, as pessoas acham que um celibatário é alguém doente ou anormal, somente na igreja protestante, né? Mais comum no catolicismo, sendo que o catolicismo vai no outro extremo de tornar obrigatório, né? Ao pastor, ao sacerdote ser assim. E no meio protestante, não, né? Então eu me inspirei nele porque assim, o celibatário ele é um cara normal, ele tem impulsos sexuais normal e tudo. Mais diferente das outras pessoas, né? Como diz o apóstolo Paulo, que não tem esse dom, essa capacitação, ele tem seus impulsos sob controle do Espírito Santo, determinadas as circunstâncias. Então a gente tem a vigilância, tal como todo mundo numa determinada fase da vida é celibatário um pouco, o cristão, né? Porque ele tem que esperar até o casamento, né? Deveria. Então ele precisa aí de uma habilitação do Espírito Santo para se manter puro, né? E aí eu vi assim também, depois eu fui estudando, entendendo e minha vocação foi consolidando. Quando eu vi que tinha na tradição da igreja muita gente assim, o pastor Emílio Conde, da Assembleia de Deus, foi o pioneiro das literaturas de contar história, né? Ele, por muito tempo, foi diretor da CPAD. Ele morreu solteiro, né? É mesmo. E numa igreja que pressiona você a casar, né? Você não tem ministério sem ser casado. Exato, né? que nem, muitas vezes, algumas nem ordena, né? Nem ordena, exatamente. Mas o grau de relacionamento dele com Deus, de piedade, de santidade, era tão forte, os seus dons espirituais, que ninguém podia questionar o que estava diante dos olhos, né? Mesmo numa época tão... Os frutos falavam, né? Falavam, né? E aí, o outro é John Stott, e ainda eu pensei assim, será que isso é temporário? Porque o C.S. Lewis, ele só veio casar aos 53 anos de idade. É mesmo? Né? Não sabia. Aí ele se apaixonou e casou. E aí eu ainda pensava assim, será que não pode acontecer de encontrar uma paixão e tal? Só que ele casou e com 3 meses ou poucos meses a esposa dele morreu de câncer e ele ficou celibatário pro resto da vida. Mas foi tão curto assim o casamento dele? Foi muito curto, foi uma coisa, um tempo muito curto. Eu li o livro dele sobre o luto, né? O luto, Anatomia de uma Dor. Meu Isso. Deus. Anatomia de uma Dor. E também tem Cartas a uma Senhora Americana, que era ele... conversando com ela, já indo na direção do relacionamento. Tem um livro e um filme, eu acho, sobre a história dos dois. Mas aí você fez um voto. Isso, pessoal. Não, então, assim, eu não casei até hoje e pode ser que aconteça. Você fez um voto. Isso. Vou me dedicar exclusivamente para a obra de Deus. Vou viver para o reino de Deus. Não tenho condições, estrutura emocional e tal... percebo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, né? Ninguém pensa de si além nem menos, né? Percebo
como é que Deus me formou, como é que Deus me fez e o dom que tenho. E ele está dentro desse espaço e eu decido, né, voto a Deus, não me estender além de onde a graça me capacita aí, por nenhuma pressão do entorno e tal. E graças a Deus a minha igreja entende. A igreja episcopal ela não tem um problema com isso. Eu fui ordenado nessas condições, em 2017, né? Eu fui ordenado pastor da igreja episcopal. Isso é muito interessante você abrir isso e falar sobre isso, porque, de verdade, meu pai trabalha com casamento e família, né? Há mais de 30 anos. Então, eu sempre estive envolvido ali, né? E sempre conversei muito com ele. Muitas vezes estive no ambiente de cuidar desses casais, de aconselhamento desses casais e tal. E é difícil dizer isso, mas às vezes você sai da sala de aconselhamento com um pensamento. Você não expõe ele no aconselhamento, mas você sai com um pensamento. Essas pessoas não deveriam ter casado. Isso. Esse cara não tem condição de ser marido. Essa mulher não tem condição de ser esposa. Mas por pressão social, e muitas vezes isso é inconcebível, né? Tem que casar, você tem que ser esposa. Alguém fala assim, né? Quase que virou um caso, logo existo, né? Isso. Né? Se eu não caso, é o que você disse, tô quebrado, tem alguma coisa errada comigo e há uma questão assim, é impossível ser feliz sozinho. Né? Isso. E a gente cria um problema para algumas pessoas dentro da igreja, porque no meu caso é uma decisão. E porque na igreja existe, pelo menos visivelmente, muito mais mulher do que homem. Não sei se existe um estudo sobre isso. Não, na sociedade, mas na igreja ainda muito mais. Então, é fato que algumas irmãs, seguindo o princípio da palavra do não casamento misto, elas vão ficar solteiras. Né? Se fizer a conta... na conta, tá aí, elas vão ficar solteiras. Então, elas vão estar num celibato que não foi desejado, né? Involuntário, que não foi desejado. E aí, quando a gente descobre que nossa maior necessidade, né? Nosso maior anseio, não é de satisfação sexual, mas de intimidade, de relacionamento. E que essa intimidade, esse relacionamento pode ser suprido de uma maneira mais profunda em Jesus, que é suficiente. E tanto o casado como o solteiro deveria saber disso, que Jesus é suficiente, mas também pela comunidade cristã. A comunidade deveria ser supridora de gente solteira nessa área de relacionamento, né? Desse desejo de intimidade, já que de expressão de sexualidade não é concebível fora do casamento. E a igreja ela não tem hoje, para o adulto solteiro, esses espaços de relacionamento. Na maioria das igrejas, algumas já fazem isso. Ele é quase que excluído, né? Sim, ele fica naquele limbo, né? Fica no limbo. Eu vou no culto de jovens, não tem sentido aquilo para mim, e as outras coisas são atividades para casais, e aí você fica nesse... Sim, muito interessante. Muito bom. Agora, você começou a citar sobre essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus que é suficiente, né? Que dá conta, né? Da nossa subjetividade humana e tal, e eu acho isso tão real, porque eu vejo que a vida que a palavra nos propõe é a partir desse lugar, né? Isso. É supridos ali, ama o seu inimigo, né? Dá outra face, é para alguém extremamente satisfeito, né? E o Fábio me falou que você é especialista, você estudou bastante sobre teologia mística. Isso. Né? E você falou em off para mim aqui que tem a ver com o estudo das experiências com Deus. Quando é que você foi levado para isso? Eu quero que você fale o que é teologia mística para a galera que está aqui com a gente, mas como que você foi levado a essa temática? Como eu sou de origem pentecostal, né? Antes de estudar a teologia mística, a gente tem a experiência mística na prática. Mística. E que às vezes as pessoas confundem essa palavra místico com esotérico. É bom a gente esclarecer que não é a mesma coisa. Explica um pouco para a galera o que é essa teologia mística, o que é a mística. Que normalmente as pessoas na nossa cultura usam essa palavra de uma maneira pejorativa. Quando você não usa a cabeça, você é irracional, aí diz fulano é muito místico. E uma coisa não tem relação com a outra, porque místico é aquele que tem experiência de Deus, ou experiência
não mediada com Deus. Claro que, como cristãos, a nossa experiência é mediada por Jesus. Mas que é Deus. Mas que é Deus, exatamente. Exatamente, mas que é Deus. Mas você não... você conhece pessoalmente Deus, você tem experiência pessoal com Deus. Então, sua experiência ela não é assim a partir somente dos sacramentos, a partir somente das confissões de fé. Não, você não conhece apenas o Deus de Calvino ou o Deus de Agostinho. Ele também é o seu Deus. Você tem experiência pessoal com ele. E o místico é essa pessoa que tem experiência de Deus. A teologia mística é a parte da teologia que estuda essas experiências do povo de Deus, o acúmulo dessas experiências ao longo da história da igreja. Então, não só na Bíblia, mas na história da igreja. Na história também. da igreja, não só na Bíblia. Você vê lá na Bíblia, por exemplo, alguns estudiosos do Antigo Testamento, né? É muito comum o cara olhar lá aquelas comunidades proféticas de Samuel, os êxtases proféticos, com música, o tabernáculo de Davi, as experiências de Ezequiel, Daniel, aquilo tudo ali de Isaías são experiências místicas. Então eles fazem ali um estudo em cima daquilo também no Novo Testamento, experiência estática de Pedro no eirado, de Paulo no templo, o que é um êxtase, por que a palavrinha ali, aquela coisa toda. E depois você vai observando os padrões ao longo da história da igreja, e não só a experiência em si, mas o que resulta dessa experiência. Por exemplo, vamos pensar uma experiência contemporânea, o cair no espírito, né? A experiência de cair no espírito. Na igreja episcopal, como na igreja católica, a gente chama de repouso no espírito, ou descansar no espírito. Bonito, gostei. É uma outra expressão. Fulano repousou no espírito. Gostei, vou começar a usar isso aí na igreja. Existia muita controvérsia sobre isso, né? Principalmente lá quando começou o avivamento de Toronto, né? E as coisas começaram a acontecer aqui com mais intensidade. Houve até uma controvérsia teológica em torno disso. Alguns apologetas queriam associar isso a uma coisa assim mais estranha e fora da fé. E eu lembro que Sam Storms, no livro 5 Pontos de Vista, né, ele estava do ponto de vista continuista, ele dizia assim, o fato de uma experiência ser estranha não significa que ela não é de Deus. Porque o argumento do irmão sensacionista era que as experiências narradas pelos místicos eram estranhas demais. Então, elas não poderiam ser sinal de que o Espírito continuou operando através dos séculos. Aí ele diz assim, se não tivesse escrito na Bíblia que um cara caiu morto em cima dos ossos de Eliseu e ele ressuscitou, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Se não tivesse escrito na Bíblia que Jesus cuspiu lá e colocou no... Isso é muito estranho. Sim. Mas a Bíblia está cheia de coisas. Então o critério não é ser estranho. O critério é o fruto que resulta dessa experiência. Não é a estranheza da experiência. E aí você vê, quando acontece isso de aparecer um fenômeno novo, a tradição carismática luterana, o movimento carismático cresceu muito nessas igrejas mais antigas, né, na década de 60. Então, a tradição carismática luterana, metodista, católica e episcopal, ela não diz assim, a gente descarta isso, a gente vai se reunir para estudar isso. Sim. Chegar a uma conclusão sobre isso e ter uma orientação pastoral sobre isso. A teologia mística, ela inclui uma orientação pastoral. Tipo, os fenômenos do espírito não devem ser proibidos, mas não devem ser sugestionados. O que é normal acontecer numa experiência do espírito não é normativo. Então, não vamos instituir o Ministério do Paninho e provocar que aconteça. A gente deve... Então, não pode fazer a segunda-feira... A segunda-feira do dente de ouro. A segunda-feira... Não, a gente está aberto para o Espírito fazer, sim, mas a gente não vai tentar fabricar isso, né? Muito bom. Fabricar essas coisas. E o livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, é baseado nisso, né? Isso. Quando eles estão experimentando um reavivamento ali, né? E começa a acontecer... Coisas estranhas. Ele não se apressa em dizer, apesar de ser extremamente, né? Quase que cético ali em relação àquilo. Isso, ele era bem criterioso. Bem criterioso. Ele, então, decide olhar para isso, perguntar para o Senhor sobre isso, estudar sobre isso, né? Isso. Ele faz uma divisão entre a obra ordinária de Deus e a obra extraordinária de Deus.
Eu estava conversando até com um amigo sobre isso. Eu fiz assim: a gente tem que ter o cuidado, porque o remédio ele deve ser aplicado, né, a solução de um problema no lugar certo. Você pega uma igreja de tradição mais reformada e você vai enfatizar, como a gente está tendo uma ênfase que o Senhor está trazendo agora nesse tempo, o ordinário, o comum, não é muito legal, porque as pessoas ali não estão muito abertas em algumas tradições para o extraordinário de Deus. Ok. Nós, carismáticos pentecostais, precisamos sim dessa ênfase no ordinário, porque a gente só está esperando Entendi. sempre o extraordinário. Entendi. Mas algumas pessoas precisam de uma abertura para o extraordinário de Deus. Então a gente tem que ter cuidado onde é que a gente está aplicando o remédio. No caso aqui, diminuam a expectativa, vão para a rotina, mas no caso aqui aumentem as expectativas. Vocês têm muito pouco anseio, muito pouco desejo pelo extraordinário. E Edward chamava de essas coisas de obra extraordinária de Deus, essas coisas estranhas de obra extraordinária de Deus. Ele não tinha nenhuma expectativa de que aquilo se tornasse comum e ordinário da igreja, mas que a igreja deveria estar aberta para quando Deus começasse a agir assim. Muito bom. E realmente é um perigo os dois extremos, né? Isso. De você pensar no lugar onde nega completamente e quando se acontecer isso aí, às vezes atribui até ao demônio, até ou emoção. Mas o outro lado de tornar normativo, né? De tipo assim, tem que acontecer todo o culto, senão não foi bom. E aí você tem uma porta aberta para forçação de barra, para heresias, para, né? Esses dois extremos são perigosos. Agora eu estava ouvindo, né? E eu acho que você podia até falar um pouco sobre ele, porque eu estava ouvindo o Tim Keller, né? Que na nossa gravação aqui o Tim Keller faleceu há 3 dias? 3 dias. Sexta-feira? Sexta-feira. Nós estamos gravando uma segunda-feira aqui. E como foi importante para a gente, para mim, a vida e aquilo que o Senhor fez através do Tim Keller, talvez foi a pessoa que mais me ensinou sobre o Evangelho, foi o Tim Keller. E eu estava ouvindo uma mensagem dele nessa semana anterior à sua morte, e ele falando sobre aquele texto de Paulo dizendo, né, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas, né, inefáveis, que não é possível falar. E aí ele disse algo muito interessante, ele falou assim: quando eu sei que alguém teve realmente uma experiência muito forte com Deus, é quando ele não quer contar. Quando alguém se apressa em contar a experiência, eu sei que não foi naquele nível. Isso. Né? E aí ele usa um exemplo, cara, que eu falei, meu Deus, é perfeito, né? Ele falou assim, porque eu nunca vi alguém em seu estado normal, saudável, contar sobre sua intimidade com a esposa para alguém. Se você conta sobre o que aconteceu num quarto, significa que não teve intimidade. Porque você vê o pessoal foi na balada, saiu com a menina e conta pros amigos. O marido não conta para ninguém. Porque por causa do nível de intimidade tão alto que aquilo fica guardado só para os amantes. E a gente vê isso nos diários dos santos, né? Dos homens e mulheres de Deus. Por quê? Teresa d'Ávila, por exemplo, ela é obrigada pelo clero, acho que a Inquisição estava atrás dela porque era muito estranho a reforma que ela estava, as coisas que ela estava fazendo, e aí ela é obrigada, ela não quer contar, ela é obrigada a escrever e contar a respeito das experiências espirituais dela, para que a liderança dela possa discernir se aquilo vem de Deus ou não. Entendi. Então a maioria dos diários, o livro do irmão Lawrence, A Prática da Presença de Deus, ele também foi sob obrigação. E aí vazou, sabe? Isso aí alguém pegou e publicou. Isso é demais. Então a maioria então não é um cara que escreveu não é um e cara saiu que, mandando assim, as editoras. Eu vou contar a minha história, não. A divina providência, a mão de Deus foi orquestrando as coisas e permitiu que esse tipo de literatura que foi escrita num diário, num lugar secreto, viesse pra gente. Mas, assim, o coração deles não estava nisso aí, de contar para todo mundo. Porque é intimidade, né? Porque é intimidade. Isso é muito forte. Mas muito interessante essa teologia. E uma coisa que deve estar ligado a tudo isso é essa vida de devoção. Sim. Né? Porque você citou alguns autores, algumas pessoas que estão ligados a isso, as disciplinas espirituais e tal, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa que eu queria que você falasse, até a gente acabou pulando, eu queria até falar disso antes, mas eu acho que cabe. Quando eu te pergunto da roupa e tal, tem tudo a ver com uma
liturgia. Isso. E é algo que a gente tem perdido na igreja, né? Eu acho que com medo de engessar e tal, e perder a autenticidade, a gente praticamente tem descartado a liturgia. Qual a importância da liturgia na igreja? A liturgia, ela é como uma estrutura, né? Uma estrutura. Os bispos americanos, eles sempre diziam isso, assim, o mover do espírito é como um rio, mas um rio precisa de leito, e a liturgia é o leito. Um rio sem leito, ele não carrega a vida, ele destrói tudo no entorno. Quando ele transborda, ele sai do leito, Uau. ele é altamente destrutivo, então ele precisa ter uma margem. E a margem são essas estruturas que elas, bimilenares, né, na história da igreja, algumas delas não são pagãs, como as pessoas, os irmãos de um movimento assim, dos movimentos mais radicais, dizem assim, isso é paganismo romano e tal. Não, muita coisa vem aí da sinagoga, do modelo de como é que era que os cristãos primitivos. Por exemplo, a gente tem a pregação da palavra como a gente tem hoje. Ela é muito de você ler um texto e depois expor o texto. Isso vem muito da sinagoga, porque em Atos dos Apóstolos as falas são espontâneas. Pedro está no local, não é uma programação, um sermão, um culto. Ele levanta e fala. Paulo está em determinado, levanta e fala. E ali Pedro não preparou um esboço para falar naquele momento, nem Paulo nos locais que ele estava. Era tudo muito espontâneo que está descrito em Atos. A estrutura de um sermão e várias leituras, cânticos e orações de sermão, essa estrutura que a gente tem hoje, geral, sendo que de uma igreja para outra só muda um pouco a forma, essa estrutura litúrgica, ela vem da sinagoga. E aí a gente teve, acho que dos anos 2010, a gente teve um ataque muito grande à estrutura litúrgica por meio do Frank Viola, né, que dizia assim, isso é o cristianismo pagão. E aí, quando ele começava a desconstruir as igrejas mais antigas, todo mundo vibrava. Mas aí ele foi chegando nas contemporâneas. A grupo de louvor também é uma invenção. E não sei o que é uma invenção. Eu fui falando, né, das novas tradições, que todo mundo tem uma tradição. E aí, quando você vai estudar a história da igreja, você vê que os apóstolos, eles não estavam... eles davam princípios gerais, princípios litúrgicos. E aí você tem uma liturgia que é justamente esse leito da obra ordinária de Deus. Né? E normalmente se expressa por meio de um calendário também. É uma das expressões, é o calendário anual. Eu fico muito feliz, assim, que parece que ao mover do Espírito, né? Eu falo uma linguagem assim como carismático, né? Nessa direção, porque a gente vê o livro da Tish Warren, né? É a Liturgia do Ordinário. Eu uma vez falei assim na internet, perguntei, fiz uma enquete para ver se o pessoal respondia. Vocês entenderam o livro sem... Vocês que não são de igrejas assim, que tem aquela tradição litúrgica que é dela, que é episcopal, vocês conseguiram entender o livro? Porque ela fala assim, isso aqui é o abraço da paz, isso aqui é o momento da confissão de pecados, isso aqui é o momento da Eucaristia. A ordem com que ela estrutura cada capítulo do livro é a ordem do culto episcopal. É mesmo? Não, a gente leu, a Val leu, fez até alguns estudos na internet, eu acho que... Aí todo mundo disse, não, dá para entender, legal, pelo menos dá para apanhar o geral do princípio. Mas né? ela usou a ordem... Ela usou a ordem do culto da igreja episcopal, cada capítulo para estruturar, né? E depois o James Smith com Você é Aquilo que Ama, como a liturgia forma a gente, né? E que existem liturgias seculares e que se a gente não tiver, não for intencional na nossa liturgia, porque ela forma a gente vai acabar aderindo a liturgias seculares que vão formar a gente também, né? E aí o Espírito tem falado muito essas coisas na direção. Eu fico feliz quando eu chego assim, vejo igrejas contemporâneas que são como aquele escriba, né? Que está tirando do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Sim. E aí chega assim na ponte, e aí vai ter uma série e tal do Advento, né, que é do calendário litúrgico, aí vai ter a série de pregações da Quaresma, preparando para a Páscoa. Aí você tem série e aí você vê Pentecostes, todo mundo celebrando as festas litúrgicas, que são uma maneira didática que Deus já tinha na Antiga Aliança de ensinar o povo dele o plano da redenção através dos anos. E isso é muito bom para a criança também. Sim. E na minha igreja a gente também a liturgia ela está na maneira como a gente veste, né? Eu estou com um clerical romano. Normalmente ele está um pouquinho por fora aqui.
Mas normalmente tem um clerical... Então esse é proposital, estar um pouco para fora? ele está um pouco para fora, ele é proposital. O que isso simboliza? É um modelo diferente, ele significa a servidão a Cristo, né? Como se fosse quase que uma coleira. Né? Você é escravo de Jesus. E o clerical, o uso clerical começa mesmo com os presbiterianos, né? Escoceses, né? Não começa no catolicismo. É mesmo? Mas todo mundo aderiu porque em espaços cada vez mais secularizados, você visivelmente se apresentar como alguém que é cristão, até caminhando vestido dessa forma, você testemunha da existência da igreja, né? E assim também essa preocupação com os espaços sagrados. Tem um outro aspecto do litúrgico que são os sacramentos, que são sinais visíveis, né, dessas realidades invisíveis da graça de Deus. Toda igreja tem, eu digo muito que a gente briga por questões semânticas, né, mas toda igreja tem o batismo e a Santa Ceia, com nomes diferentes e explicações diferentes sobre de que forma Jesus está presente e o Espírito Santo presente durante a administração dos sacramentos. Mas toda a igreja tem. Eu tive muita dificuldade de entender essa dimensão litúrgico-sacramental, porque eu vim da Assembleia de Deus e eu cheguei na Igreja Episcopal no ano 2000, porque estava tendo uma conferência de Randy Clark lá. Tinha acabado, o Avivamento de Toronto tinha estourado, e o Avivamento de Toronto, ele não atingiu as igrejas carismáticas que já existiam. A igreja do aeroporto era a Vineyard. E a Vineyard, ela tinha uma respeitabilidade dentro das igrejas históricas, por causa de John Wimber. E quando aconteceu lá, o avivamento se espalhou na comunidade britânica. O Canadá fazia parte da comunidade britânica, faz parte. E as igrejas anglicanas do mundo inteiro começaram a ser tocadas pelo Avivamento de Toronto. É mesmo. E tinha uma igreja em Londres, que eu acho que é a maior igreja da Europa, que é criadora do curso Alpha, né? A Holy Trinity de Brompton. Essa igreja foi sacudida pelo mover do Espírito. E o curso Alpha vem depois? Oi? O curso Alpha vem depois. O curso Alpha vem depois disso. Nasceu né? a partir dessa experiência dessa igreja, né? Quando alguém me pergunta assim, quais os frutos desse avivamento de Toronto? Eu disse, curso Alpha, Heidi Baker, Nick Billman. Que o povo questiona assim, cadê o fruto? Eu vou dizendo os ministérios que nasceram a partir disso, né? E essa igreja, e o povo dizia assim, meu pastor ficou realmente impressionado quando isso aconteceu, porque para você dizer assim, sugestão para brasileiro, para americano é uma coisa, mas sugestão para inglês, você vê o inglês super comportado no chão do templo, rindo, gargalhando, haja trabalho de sugestão, né? Tem que ser um hipnótico ali, violento. Porque não é do temperamento do povo, né? Era uma obra extraordinária do Espírito mesmo. E aí ele foi com esse pessoal que era ligado ao meu pastor. Meu pastor veio para Toronto, ele era muito fechado. E aí ele teve uma experiência onde um velhinho tocou nele, ele sentiu uma fraqueza nas pernas, caiu no chão. E aí ele falou em inglês, né? Senhor, abençoe essas mãos em português, para que elas sejam um instrumento de cura. Aí o velhinho voltou onde estava ele e falou em inglês. Senhor, abençoe essas mãos, para que elas sejam um instrumento de cura. Ele disse, és tu mesmo, Senhor. Aí ele baixou a resistência ao mover do Espírito. E no ano de 2000, ele convidou o Randy Clark para vir para a igreja. Aí foi aquelas conferências Catch the Fire, né? Uhum. E aí eu fui, eu era da Assembleia de Deus, fui visitar. E quando eu vi o mover do Espírito Santo, que estranho. Falou fogo. Você vai, fogo, né? Catch the Fire. Aí eu vou. Chego lá, eu fico impressionado, que eu, assim, meu Deus, isso é uma igreja católica. A roupa, eles usam hóstia. E essa coisa. E como é que o Espírito Santo está movendo aqui? Deu um bug na minha cabeça. Pode isso? Pode isso, né? Como é que pode? É quase como que Paulo, Pedro em Atos 10, né? Como é que o Espírito pode estar sendo derramado sobre os gentios, né? Mas está sendo derramado como foi sobre nós. Como é que a gente nega batismo com água para quem o Espírito Santo está batizando? Está batizando, né? Então, eu vi aquele mover ali do Espírito e na semana seguinte eu fui para o culto dos jovens lá e os jovens de lá depois percebi que era muito ligado ao Jocum. E foi né, mesmo ligado à Assembleia de Deus, houve algumas mudanças na Assembleia de Deus no Estado, que radicalizou o legalismo e coisa do tipo. E aí eu tinha acabado de entrar na universidade e a Igreja Episcopal ela me dava um espaço para pensar.
E a igreja, de onde eu vim, ela estava impedindo a gente cada vez mais de pensar, sectarizando, fechando. E aí eu decidi ir para a igreja episcopal, mas ficava muito incomodado, que eu pensava assim, não, talvez essa galera aqui tenha pouca luz de Deus. E por isso que eles batizam criança, por isso que eles são litúrgicos, por isso. Mas quando eles tiverem mais luz, aí eles vão ser mais espontâneos, eles vão dar lugar ao Espírito Santo, e isso aqui vai mudar. Isso aqui vai vir um avivamento e vai acabar com isso aqui, né? Na minha cabeça. Eu vou ficar por aqui, eu quero ser instrumento de Deus para o avivamento que vai acabar com isso aqui. Aí, mas depois, ao longo do caminho, às vezes as pessoas pensam assim, você chegou a um entendimento sobre essa coisa litúrgica por contato com o catolicismo, coisa do tipo. E, infelizmente, muita gente, não sei se é correto dizer infelizmente, eu tenho um cuidado com a unidade do corpo e acaba não machucando outros irmãos, né? Às vezes irmãos de outras tradições podem assistir e tal. Mas, assim, unidade não é relativizar a verdade da palavra de Deus. E muitos irmãos têm ido para o catolicismo, se convertido, tem uma onda de conversão de pessoas para o catolicismo. E eu não fiz esse caminho assim de ir para a igreja romana por esse desejo do litúrgico e do sacramental, que o pessoal sente esse vazio, né? Principalmente o pessoal que tem porque liturgia e sacramento muitas vezes é como arte, né? Você precisa desenvolver o gosto, uma sensibilidade, um entendimento, né? E muita gente mais que tem estudado e tal, estudado história da igreja, acaba indo embora. Porque não encontra esse espaço nas igrejas contemporâneas. E eu não fiz esse caminho, eu fiz esse caminho por meio da fé reformada. Porque teve aquela onda calvinista de 2010, né, do novo calvinismo, de John Piper, D.A. Carson, a gente começou a ler aquilo tudo e se empolgar. E aí, quando eu fui ler a Confissão de Fé de Westminster, eu vi que ela tratava não como ordenanças, mas como sacramentos. Foi meu primeiro contato com a linguagem sacramental, de que a Santa Ceia não era apenas uma memória de alguém que está ausente, mas era a memória de alguém vivo, presente, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A presença é espiritual, não chega a ser a explicação católica, né? De transubstanciação, mas uma presença espiritual. Então, ali, com o presbiterianismo, que nos seus documentos, pelo menos, é muito parecido com a tradição episcopal. Eu comecei a entender a tradição episcopal litúrgico-sacramental e depois eu tive professores, padres ortodoxos no seminário teológico, um professor ortodoxo sérvio, e ele me apresentou alguns livros, principalmente do Raniero Cantalamessa, que é um carismático, que ele já é o pregador de 3 papas, do Papa João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. E ele, embora seja um homem que conhece muito patrística, teologia mística e a Bíblia muito bem, conhece muito a Bíblia, ele é um homem que busca a unidade do corpo de Cristo. Ele tem relacionamento com irmãos de várias denominações. E ele tem essa experiência carismática. E quando eu li o livro dele, Veni Creator, Vem Espírito Santo, em que ele começou a tratar como é que um teólogo cabeção pega coisas assim, tipo batalha espiritual, exorcismo, cura interior, cair sobre o poder do Espírito. Tudo aquilo que a tradição evangélica que estava se educando no Brasil decidiu rejeitar, ele devolve para mim tudo isso de uma maneira mais madura. Então, na minha jornada não houve rupturas, mas amadurecimento. Por isso que eu não fiz rupturas assim. Virei um reformado radical, um calvinista da jaula. Virei um católico romano que quer a missa tridentina. Não, eu nunca fiz ruptura. Deus foi me conduzindo, amadurecendo as minhas ênfases. Então, eu posso olhar com amor onde eu comecei a aprender a ouvir o Espírito Santo, como ser dirigido pelo Espírito Santo do Kenneth Hagin, né? Eu não falo assim, que nojinho do Kenneth Hagin, porque agora eu sou educado, esclarecido. Eu leio hoje ouvindo Deus do Dallas Willard, mas eu só compreendo o Dallas Willard hoje porque eu aprendi o ABC lá com o Kenneth Hagin. Tem uma base, né? Tem uma base. Então, às vezes a gente quer privar as pessoas de crescerem, privando elas de fazer a jornada que a gente fez, que fez da gente quem a gente é hoje.
né? É um local para E aí você quer dar esse livro direto quer dar esse pra ele, livro né? direto para ele, ouvindo Deus, e ele não vai alcançar. Né? Ele tem que começar primeiro a ser alfabetizado nos rudimentos aqui. E aí eu fiz esse caminho, né, de entendimento. Hoje é um deleite para mim. Cada época do ano a gente troca a cor litúrgica, a gente tem 4 cores litúrgicas: branco na Páscoa, branco no Natal, roxo, que é arrependimento, na Quaresma e no Advento, nos 4 domingos do Advento, vermelho no Pentecoste, verde no tempo comum, que é a maior parte do tempo. E cada expressão dessa traz um ensinamento pra gente, traz alguma coisa pra O gente. Fábio pregou lá na vestida, né? Pregou vestido de Fábio Coelho tá aqui, ó. Só ali, né? O dia da liturgia foi desafiado. O dia que ele liturgia. Ele pregou no púlpito em que o John Stott pregou. Que isso. E o Desmond Tutu pregou naquele púlpito. O Jorge Mitian, porque a igreja episcopal ela é muito aberta, então ela recebe irmão de várias igrejas. Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz, Russell Shedd, Luiz Saião. Muita gente já pregou ali naquele púlpito. O Fábio Coelho pregou. Ok. Mas olha, a liturgia é algo extraordinário. E realmente um dos livros que foi um divisor de águas nas nossas vidas foi o Você é Aquilo que Ama. Isso. Aquele entendimento, né? Porque eu acredito que uma das questões que estão na nossa mente, igreja contemporânea, ainda é um penso logo existo. Você é aquilo que entende. Então a gente está preocupado na pregação, explicar e a pessoa sair entendendo. E aí é muito frustrante, porque muitas vezes você está diante de um monte de gente que entendeu e que não vive. Uhum. E aí você dá a explicação de novo, ela fala, mas eu já sei isso, mas não vive, né? E aí ele fazia essa explicação, né? Você é aquilo que ama, não é aquilo que entende simplesmente, mas você é aquilo que ama. E aí ele começa a responder essa pergunta, e como é formado os nossos amores? Isso, é uma reordenação dos afetos. Exato. Pela formação litúrgica. Pela liturgia da nossa família, pela liturgia da nossa nação, da nossa cidade, foi formado os nossos amores. Eu vou dar um exemplo assim, né? Quem aqui sabe que refrigerante faz mal, né? Então, quem aqui entende isso já? Quem já recebeu? Lembra naquela época que a gente recebia e-mail com PowerPoint, né? Fotos e tal do refrigerante. E aí todo mundo sabe. Não tem ninguém hoje aqui que está nos assistindo, ouvindo, que não sabe, né? E você toma. Né? Por quê? Porque diante da escolha, por causa dos amores, por causa da liturgia, né? Aí eu falo, você lembra no aniversário? Quem é que estava lá em cima, do lado do bolo, enfeitando a mesa? Era aquele refrigerante, eu não vou falar o nome, mas ele estava lá. Entendeu? Ou no domingo, seu pai estava em casa, churrasco, não sei o quê, quem estava lá? E isso foi formando, né? Foi formando os nossos amores. Então é muito mais do que o entendimento. E aí eu tenho até um testemunho interessante que, quando a gente leu esse livro, a gente começou a colocar alguns elementos lá no culto, né? E um deles é terminar com Mateus 28:18, né? A gente termina isso. Todo culto a gente termina. E Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando. E aí eu tive alguns testemunhos. Um deles é um rapaz que falou assim, que todas as vezes que ele entra na empresa, que ele entra em algum lugar, fica ecoando o versículo na cabeça dele. Olha só. Do porquê ele está ali. Olha só. Vão, façam discípulos de todas as nações. E uma moça veio falar comigo que havia sido curada ou havia parado os episódios de pânico dela. De síndrome de pânico, por causa de uma frase que ficava na cabeça dela. E eis que estou com vocês todos os dias. Olha só. Então, é interessante que ela já tinha entendido isso? Já. Provavelmente durante as crises dela, já entendia isso. Mas, de repente, a liturgia é como uma pregação, né? Como uma martelada, né? Foi entrando. E aí, logicamente, nós temos o outro lado, né? É a liturgia sem entendimento, né? Isso. Porque, por exemplo, eu não entendo isso que você falou, a gente tem na igreja que é o envio, né? A gente tem um envio no final do culto, é parte da liturgia. Ide na paz de Cristo. A gente tem uma oração do livro de oração comum. E a gente termina dando um grito de aleluia e sendo enviado, né? Para a missão no mundo. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente isso que você está falando. Muitas vezes a gente tem a liturgia sem o entendimento. Sim. E aí a formação não acontece de maneira mais aprofundada. Tem um amigo que ele foi uma vez numa missa e ele disse assim, Condes, eu achei interessante, porque era cristocêntrico,
era a coisa mais linda, as leituras, as 3 leituras, tudo, a pregação que estou sempre Profunda. profunda, mas eu tinha uma impressão que ninguém estava entendendo nada do que estava rolando. E que quando saiu, era como se aquela coisa que Paulo diz sobre os judeus, né? Eles têm Cristo lido na sinagoga, mas parece que tem um véu, né? Então, ninguém entendia nada. Então, liturgia sem entendimento, a gente cai no que o Padre Raneiro chama de sacramentalismo. E um legalismo em torno de preciosismo litúrgico. Isso tem que ser assim, um farisaísmo, e que você fica pegando em detalhes e aquilo não forma, não ensina nada, inflexível ao tempo, à leitura do tempo, das estações, ao mover do Espírito Santo. E aí a gente precisa pensar em liturgia e sacramento. Como eu uma vez falei lá na igreja, num congresso de jovens da igreja, eu percebi que alguém que estava falando num tom de liturgia com muito legalismo e superioridade. Nós somos a igreja litúrgica, o restante do corpo de Cristo não tem liturgia, não sei o quê. E a gente tem que pensar a liturgia e sacramento num sentido mais amplo, como Richard Foster pensa e como James Smith pensa. Liturgia e sacramento não é uma tradição, não é a tradição católica, não é a tradição episcopal, não é a liturgia, não é a tradição, a liturgia e o sacramento dessas igrejas. É algo muito mais amplo que pertence ao corpo de Cristo. Sim. E que pode tomar formações diferentes. Como você colocou o Mateus 28 no envio e não o livro de oração comum. Mas o Espírito é o mesmo e o ensino, a formação espiritual vai com muito mais força, né? Porque quando a gente está habituado a ouvir aquela mesma coisa e já não tem um impacto, né? E de repente, quando a gente traz de uma maneira diferente, a gente tem um impacto ali. Muito bom. Formativo. Até eu tô lendo o livro do Asher, né, de relacionamentos de aliança, e ele fala muito, começa a falar disso, né, da aliança, os símbolos da aliança, né? Por exemplo, a aliança no dedo é um símbolo, e eu estar com essa aliança no dedo significa que serei fiel? Não. Então, o símbolo não tem esse poder, a não ser me lembrar da realidade. Isso. Que é a realidade que importa. Então, quando o símbolo começa a se tornar maior do que a realidade, aí a gente perdeu. O símbolo é o sacramental, mas Exato. A realidade para onde aponta o sacramento. Muito bom. E você falou algumas vezes nesse nosso tópico em relação à unidade. Sim. Unidade. Isso é algo que é uma marca sua no sentido das mesas que nós vemos você sentando, as mesas virtuais, né? Os relacionamentos que você tem que são tão diversos e às vezes de pessoas que não têm unidade, né? Você está aqui com esse, que nem se fala tanto com esse. E isso é uma ênfase muito grande do Dizascope também. E eu queria saber quando que sua mente se abriu para isso. Por que você não se fechou ali naquele, vou chamar assim, um gueto, né, denominacional, mas isso se abriu? Tem uma senhora na Assembleia de Deus chamada Irmã Lídia Fernandes, chama a Irmã Lídia. Até hoje eu converso muito com ela, tem 77 anos. E ela foi muito importante na minha formação espiritual. Já naquela época, como ela trabalhava com o pastor Gesiel Gomes, no evangelismo continental que ele tinha, né, ela já enxergava o corpo de Cristo. E ela dizia, ela falou para mim uma vez uma coisa, ela disse assim, filho, e eu estava lá na Assembleia, ela disse, se tiver no céu, somente quem guarda os usos e costumes da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, porque nos outros estados as coisas já tinham mudado, né? Pernambuco. Então, como é que vai se cumprir o livro de Apocalipse que diz que haverá diante do trono uma multidão que ninguém pode contar de toda tribo, língua, povo e nação? Muito bom. E aí ela foi contando da experiência dela, que ela foi na Coreia do Sul, Congresso Mundial da Assembleia de Deus, e tinha menino de skate, jovem tatuado, pastora de brinco, e ela ficou chocada. E depois, quando ela via aquele pessoal orando, ela viu a vida de Deus, a manifestação da vida de Deus naquelas pessoas. E aí ela estava também uma vez numa cruzada da Francis Hunt, né, com o Gesiel Gomes estava promovendo no Rio, e uma mulher foi curada. E ela olhou assim, viu a Francis com a cruz no pescoço, e aquilo ali foi tirando da cabeça dela, e ela foi me ajudando a enxergar a vida além do muro, de onde eu estava, né? Foi me enxergando a ver. Ela tinha um projeto evangelístico com gente de toda a denominação, e eu observava o presbiteriano que amava Jesus, o batista que amava Jesus,
E ali eu estava diante da obra evidente de Deus em alguém fora do meu muro, da minha cerquinha. Foi o meu primeiro movimento de enxergar. E aí Deus tem muita paciência com a gente, né? Eu não falo assim sobre como foi a experiência do passado, eu falo com muito carinho e amor, porque Deus tem paciência. Eu estive lá, eu nunca falo com desprezo, porque foi o lugar que eu estive e no lugar onde eu estava não existia uma maldade no meu coração, mas um zelo. Um medo que as pessoas se perdessem com alguma coisa que não fosse um evangelho compromissado com santidade, com um evangelho sério, né? Que tivesse seriedade. E depois Deus foi abrindo meu entendimento, eu fui vendo. Quando a gente lia muito aqueles livros antigamente da editora Betânia, que era O Contrabandista de Deus, Refúgio Secreto, O Homem do Céu. O Homem do Céu, A Cruz e o Punhal. E todos aqueles livros eram o Povo Mais Feliz da Terra, da Donep. Então, aqueles autores, John e Elizabeth Sherrill, eles eram episcopais. E aí, o David Wilson, a Corrie ten Boom, o irmão André, não tinham habilidade de escrever e eles escreviam os livros para eles, né? E aí eu fui vendo o corpo de Cristo, como é que o corpo de Cristo estava junto um com o outro. Depois, quando a gente começa, em 2010, esse movimento de... Eu entrei bem mais tarde, né, nas redes sociais, eu fui fazendo um trabalho orgânico do que eu estava lendo. Eu dizia assim... Meu último desafio foi nos irmãos católicos, né, de enxergar realmente gente católica como um irmão em Cristo. E depois eu comecei a ver na literatura e depois conhecer pessoalmente, inclusive o padre José Ricardo esteve aqui, tudinho, né? José Eduardo. E eu fui vendo católicos nascidos de novo. E aquilo foi abrindo, né? E aí o Senhor foi me dando um entendimento assim. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo começa dizendo assim: antes de tudo, eu venho vos anunciar o Evangelho, vos lembrar o Evangelho. Se vocês creem nesse Evangelho, vocês são salvos. Aí ele diz qual é o conteúdo desse Evangelho pelo qual a gente é salvo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele chama isso de o Evangelho, pelo qual a gente é salvo. E ele diz que antes de ensinar qualquer coisa sobre a ceia, sobre os dons, sobre tudo que ele vai dizer, que ele disse aí na carta, antes de tudo é o Evangelho. E é em cima do Evangelho que a gente constrói. E eu comecei a pensar, todo aquele que crê no Evangelho de Jesus, todos quantos receberam Jesus, como diz João 1,12, como seu Senhor e seu Salvador, independente daquilo que construa sobre o fundamento, como diz o apóstolo Paulo, ele é meu irmão e minha irmã. Ele pode estar equivocado, e no tribunal de Cristo aquilo não passar de palha, de feno ou madeira. Mas ele tem um fundamento, ele tem Jesus. Mas pelo fogo, ele vai ser salvo, ele vai passar por média. Eu não quero descobrir o que significa isso. Então, não é um tipo de ecumenismo relativista ou uma tentativa de unir estruturas e igrejas. É relacionamento com quem tem esse fundamento, com quem tem Jesus. Para que caminhando junto, porque eu posso estar presumindo, e ser muito orgulhoso e presunçoso, de achar que o outro é feno, palha, e de repente sou eu. O meu entendimento é que... E como é que eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade? Né? Como é que a gente vai crescer tudo junto, tudo à estatura? É ouvindo um outro, nos relacionamentos, com quem é diferente, com quem pensa diferente para a gente. E aí eu fui ganhando capacidade de síntese, de entendimento, de moderação, de chegar a um entendimento sobre as coisas, porque eu percebia que tradições separadas, no seu sectarismo, elas carregavam verdades ou partes de alguma verdade que se complementavam. Uma série de livros e literatura depois veio confirmar isso, tipo o livro Igreja Sinfônica, do Pedro Dutti, que ele editou, né? Ele pegou as ideias do Richard Foster, do Rio de Água Viva, das 6 tradições em um único rio. Um outro cara que influenciou muito Tim Keller, né? Tem uma biografia do Tim Keller que foi escrita agora há pouco, que tem um capítulo só sobre o Richard Lovelace, sobre como ele influenciou o pensamento de Tim Keller. E o Richard Lovelace foi quem lançou o chamado movimento de convergência americano, que dizia assim, um rio, um único rio, foi o artigo que ele escreveu para a revista Carisma, do movimento carismático americano, um rio
3 correntes ou 3 afluentes. Aí ele dizia que ele percebia que Deus estava encaminhando nos próximos anos a igreja 3 afluentes, fazendo encontrar 3 afluentes. O afluente sacramental, litúrgico sacramental, o afluente carismático e o afluente evangélico centrado na palavra. A experiência de Deus, as escrituras e os sacramentos indo para um lugar. E aí ele escreveu esse artigo e isso influenciou muito. Quando você vai ver a igreja do centro, a igreja do Tim Keller, Igreja centrada, a igreja centrada, ele vai pegar muito isso de dizer assim, se eu quero ganhar Nova York para Jesus, eu não vou conseguir tornar todo mundo presbiteriano, nem católico, nem pentecostal. E ao mesmo tempo a gente precisa de todo mundo junto para ganhar uma cidade. Porque a gente tem ponto cego e o outro enxerga uma coisa lá e outra cá, e isso só é possível nos relacionamentos. Então, aquele tipo de ecumenismo das décadas passadas estruturais, aquilo ali está fadado ao fracasso. Sim, entendi. No papel, nos documentos, tentar unir organizações. Achar que um dia vai ter uma estrutura vai ter uma mega estrutura que não cabe, não. É relacionamento mesmo, né? Você reconhecer... como Paulo diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Reconhecer o outro no espírito como um irmão, e aí é no olho, porque não tem isso assim, a convergência ela não é só doutrinária. Alguém pode afirmar 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e ser um bandido. E você só vai descobrir que aquela pessoa não anda, ela não está em Cristo do olho. Porque se alguém afirma que segue a Jesus, mas não anda segundo como ele andou, que era o teste de João para os falsos mestres, não é. Não está no Senhor. Ele não anda como Jesus andou. E é só no relacionamento que eu posso ver isso, não à distância. Não lendo um artigo e ouvindo uma pregação. Exato. Não lendo um artigo e ouvindo uma pregação. E aí a gente... muitas vezes a gente paga o preço de se envolver com pessoas que mais tarde causam um escândalo porque a gente não observou tão de perto. Né? A gente não caminhou tão de perto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de buscar a unidade, não somente em pontos doutrinários, mas em pontos éticos, morais, então, e no relacionamento. O limite da unidade é o Evangelho. É o Evangelho. Então, no momento que alguém sai do Evangelho, aí não há uma obrigatoriedade de ter unidade com essa pessoa, com essa estrutura. Isso. E mesmo que essa pessoa, de repente, se ela for confusa, porque... Tem uma coisa que o irmão me falou que eu fiquei muito confuso de responder. Ele diz assim, e aquele pentecostal unicista que nega a Trindade? Testando o meu limite de convergência, né? Como sabe que eu tenho relacionamento... Agora eu quero ver. Aí testou. E aquele pentecostal unicista, ele diz que na Trindade não existe, que é só Jesus. Mas parece que aquela experiência que ele tem ali é genuína. E o judeu messiânico, alguns grupos judeus messiânicos, que rebaixam a divindade de Jesus e tem uma cristologia deficiente. Mas você olha para ele, parece que tem vida ali de Deus. E aí, como é que é isso para manter, né, o relacionamento, a comunhão? Porque o cara pode estar confuso. Ele não é um rebelde se rebelando contra a verdade. A cabeça dele está confusa aqui e aqui. Mesmo assim, quando acontece isso, a gente não pode avaliar o relacionamento pessoal da pessoa com Jesus. Mas eu acho perigoso a gente endossar e caminhar junto, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Ser salvo e um dia estar lá no céu é uma coisa, mas andar junto pode significar... propagar uma mensagem, né? Uma mensagem, um entendimento errado. Isso, pode estar endossando aquilo ali e a gente vai prestar conta ao Senhor do que a gente faz com a influência que o Senhor deu. Até você está com um livro aqui muito legal, né? Sobre isso. Pega aí, Fábio. Esse livro foi muito bacana para mim. Pra mim Até que também. Sejamos Um, né? Do Francis Chan. Até que Sejamos Um. Que é sobre unidade. Ele é incrível, né? Esse livro boa é parte incrível. desses princípios estão aí também nesse livro. Já Até reconheci aí. A gente lançou com o Mundo Cristão, ajudou eles a distribuir. Deve ter no site do Dizascope, ok? Para você. E ele fala sobre isso, sobre esse limite da unidade. E eu lembrei, um dia conversando com o Paulo Borges, né? Com o Paulo Júnior, sobre isso. E ele falou algo muito interessante. Ele falou, o problema é que as pessoas querem unidade da fé primeiro, para depois unidade do espírito.
E ele diz que a palavra nos apresenta a unidade do Espírito primeiro, para Isso. depois buscarmos a unidade da fé, né? Ou seja, eu olho e falo, há Espírito Santo, somos irmãos. Amém? Beleza, Amém. agora vamos conversar sobre a fé. Isso. Aí não podemos conversar sobre, vamos batizar criança, não vamos batizar criança, na imersão, na aspersão, na ceia isso, na ceia aquilo, mas nós vamos ter que discernir no Espírito, fazer uma aliança e agora vamos conversar esses Isso. assuntos periféricos, né? Como você Isso. está dizendo. Mas não é o que acontece, né? O que você crê nisso? Então A gente separa. a gente já separa, sem importar que há Espírito Santo ali. Sem importar. E é muito doido, né? Porque aquilo que o Espírito decidiu ser um, eu tô dizendo não, eu não vou ser. E aí você fica mais pobre porque você confunde a parte com o todo. Você acha que a sua parte é o todo. Que você vê tudo, né? E que você vê tudo. E você fica tão empobrecido, tão empobrecido. Eu sinto muito quando eu vejo alguns irmãos assim se isolando dentro de uma tradição e é incapaz de escutar o outro. E às vezes eu penso assim, se ele ouvisse mais um pouquinho aquela pregação, aquela frente, ele ia chegar àquele ponto finalmente, mas ele se fecha. Se ele lesse o livro só mais um pouquinho à frente, e vencesse um pouquinho o preconceito, As primeiras frases ele já fecha e tal. Então, não cresce, não amadurece. Tem uma análise de personalidade que eles dividem, eles dão assim 9 personalidades, eles dividem em 3 grupos, né? E aí fala do grupo dos racionais, do grupo dos emocionais e do grupo dos viscerais. E é muito interessante, porque ele fala que cada grupo tem uma pergunta que vem na mente dele diante das situações da vida, né? Então, por exemplo, os racionais o que isso significa? Os emocionais como isso me afeta? E os viscerais o que eu tenho que fazer, né? E aí, num exemplo assim, por exemplo, a avó morreu, né? A avó faleceu, tal, e você dá a notícia. Então tem um grupo que faz essa pergunta: o que isso significa? Então eles começam: o que é a vida, né? Meu Deus, estava aqui ontem, não está mais aqui e tal, e como a vida é curta, ele quer filosofar e pensar sobre aquilo, é importante para ele. O segundo grupo já como isso me afeta, né? E aí ele já começa a sentir, pegar a última foto da avó, e aí ele posta com um texto lindo, e ele que ouve o último áudio da avó e tal. Então é muito do sentir, e ele chora e tal. E tem um terceiro grupo que e aí, já viu o caixão? Né? Que roupa que a avó vai ser enterrada? Ela tem lugar para ser enterrada e tal, e o convênio, e não sei o quê, e aí o inventário, o que eu tenho que fazer, né? E a pergunta que fica, né, quando você olha para esses 3 grupos quem está certo? E todos. Todos. É importante pensar, é importante sentir e é importante fazer, né? E você vê, e é muito interessante essa análise, porque você vê a formação das denominações, né? Isso. O que isso significa? Né? Então, formações extremamente teológicas, com muito estudo e muitos livros e tal, mas um segundo grupo que como isso nos afeta, né? E aí, muito sensitiva e quer sentir experiência e tal. E um terceiro grupo o que nós temos que fazer, né? E aí, muito ativista, e fazer, e ação social, e tocar. Isso lembra as 3 tradições da convergência, né? A primeira evangelical, centrada no estudo, na palavra, né? A outra carismática, muito centrada nos sentimentos. E o sacramental, que é muito missional, como fazer e tal, aquela coisa. Você vê que interessante? Não, e até quando você olha para a Trindade, né? Pensando no Pai como todo o conhecimento, né? Pensando no Espírito, né? Do sentido, do que se entristece e tal, e no Filho que encarna, né? Isso, que vai fazer, que né? É a tradição encarnacional, só que encarnacional é outro nome para sacramental. Exato. Então, assim, é muito interessante isso. Agora, quem está certo? Todos. E quem está errado? Quem ignorar os outros. Isso. E aí você vê aquela pessoa que quer fazer e olha para quem está chorando e fala: para de bobeira. E aí você olha a quem está chorando, acha que ama mais a avó do que quem está pensando. Entendeu? E aí a gente olhar e falar: poxa, eu tenho uma importância nisso, mas me falta. Me fala sobre o que você está pensando, me deixa fazer um pouco do que você está fazendo, mas deixa eu também te ensinar a sentir um pouco do que eu estou sentindo. E a gente conseguir, né, andar. E às vezes eu fico sonhando assim: será que não é possível a gente unir essas coisas em uma igreja? Porque acho que a palavra que você usou é maravilhosa. A gente sai empobrecido, né? Isso. A gente sai empobrecido. E eu lembro que um tempo atrás eu fiz um curso de desenvolvimento de liderança, né? E aí uma das pessoas que foi lá, ele foi ensinar a técnica do coaching.
Mas assim, a técnica original, né, vamos dizer assim, a técnica dos Estados Unidos, que eles usam com executivos e tal, né? Infelizmente no Brasil acaba que vai pegando uns termos e tudo vira, né, e dá uma estragada. Mas era um instituto muito sério, assim, canadense. E aí eles foram nos ensinar e o princípio era o seguinte, você só pode fazer pergunta. Você não pode dar sugestão para a pessoa, para o cliente, né? Você não pode dar nenhuma sugestão, só perguntas. Por quê? Porque você tem que tirar de dentro dele a solução. Você não tem que trazer uma solução. E aí, eu lembro que a professora fez pela primeira vez o exercício com a gente. Então, colocou a gente em dupla. E aí, eu perguntava, qual que é a questão que você quer trazer, né? Ah, eu tô, sei lá, montando uma empresa. E aí, eu tinha que ir fazendo perguntas para ajudar o cara a chegar a uma solução, né? E depois ele fazia o exercício comigo. E, cara, foi muito louco. Terminou, só executivo, cara. Pra você ter uma noção, na sala tava um executivo da TIM, entendeu? A líder de recrutamento do Facebook. Eram uns caras assim, cabeça, né? E terminou, cara, todo mundo em crise, assim. Perguntou pro professor, por que é tão difícil não dar sugestão? Porque todo mundo, quando via, tava falando, ó, faz isso, faz aquilo outro, tal, esse é o caminho. E aí a professora, era uma professora, ela falou assim, com muito amor, assim, ela falou assim, ó, vou falar com muito amor. É por causa da arrogância de vocês. Eita. Você acha que a solução que tem dentro de você é superior à solução que tem dentro da pessoa. Eu lembro que eu ouvi aquilo e ela estava falando de forma de soluções, né, de estratégias, mas eu ouvi aquilo pensando, cara, eu estou diante de alguém que tem o Espírito Santo. E eu sou apressado em falar e sou tardio em ouvir. E eu não acredito que o Espírito Santo é algo maravilhoso dentro daquela pessoa, né? E eu quero impor o meu, né? Eu quero colocar o meu. Então, eu acho que a gente precisa crescer, porque vai nos enriquecer muito isso, né? Isso. Então, cada pessoa que sentou nessa mesa aqui, cara, que eu fui tão enriquecido. Imagino, porque você tem o privilégio de ouvir pessoas de diferentes tradições aqui. Sim. O tempo inteiro. Então, aquela ideia da igreja sinfônica, né? Ou da teologia sinfônica. Você vai escutando partes diferentes. E isso aí traz um todo, né? Do corpo de Cristo. Então, minha experiência com isso na rede social, assim, eu tenho desde o carinho da apóstola Valnice Milhomes lá. De vez em quando ela vai lá, ela comenta mais no meu Facebook. Instagram pouco, mas vai lá no Facebook e comenta alguma coisa, ou durante uma mensagem enquanto ela está pregando, ela cita alguma coisa que está lá no texto. Ela referencia, outros referenciam, mas eu já vi muita gente que não referencia, mas eu fico feliz de aquela ideia tá chegando, sabe? Tá chegando no Luiz Hermínio, tá chegando no Paulo Júnior, tá chegando no Jeremias do Couto. E aí você viu, tá chegando no Iago Martins, e tá chegando lá no Lucas Lubá, no Antônio Carlos. Aí eu fico, meu Deus, é tanta gente diferente, em extremos diferentes, Sim. que só pode ser uma graça de Deus, uma coisa que o Senhor fez, assim, porque aí eles escutam. Também descobri, alguns pastores falam assim, não, é porque essa rede acaba sendo um seminário teológico atualizado. Eu vou vendo o que é que você está lendo. E aí você resume os livros para mim e vai colocando as coisas. E aí eu vou me inteirando das discussões. É bom achar alguém que faz uma curadoria. Uma ali, curadoria, vai indicando, né? exatamente. E como é que você lidou, e eu não sei assim para você, mas doeu muito para mim esse período da eleição, Sim. né? Porque foi assim uma facada na unidade, né? Eu não sei, mas eu tinha uma impressão que a gente estava num caminho tão legal de vir e construindo, e parece que foi um chacoalhar, né? Como é que foi para você, assim? Foi muito dolorido, né? Foi muito dolorido. A igreja, ela se posicionou publicamente, assim, e é difícil falar. E acabou machucando todo mundo, né? Acabou machucando todo mundo. Eu consegui... eu silenciei, apesar da pressão de ambos os lados, para que eu manifestasse uma posição com quem eu tinha clareza sobre meus valores e dos valores do reino de Deus, mas eu não queria entrar numa briga e dizer quem é e quem não é de Jesus a partir de posições políticas. Eu me recusava a entrar nisso. E parecia que era muito mais do que escolher um candidato, mas provar a legitimidade de sua fé.
se a sua fé era legítima ou não, se você era cristão ou não. E aí eu travei com isso e fui vendo muita gente ficando machucada, chegando para mim. Fiquei com muito receio que a igreja ficasse empobrecida de dons espirituais assim valiosíssimos na área de compaixão, ministério de compaixão e de justiça. Com medo de parecer. Com medo de parecer comunista ou alguma coisa, e aí esses dons ou serem convidados a sair da igreja ou minguarem e coisas do tipo, né? E aí foi um tempo muito muito difícil, essas minhas eleições. Foi muito difícil para mim, muito difícil. Foi um esforço de manter a unidade da fé. Né? Foi um esforço muito grande para manter a unidade da fé com os irmãos, assim, para ouvir todo mundo e tentar fazer com que o pessoal não se agredisse, tentar, né? Era aquele amigo da escola separando briga, né? Separando. E aí uns gritando, né? Briga. Eu dizia, peraí, meu irmão, ele não é fascista, não. Ele talvez não tenha algumas informações que você tem, algum entendimento. Calma aqui, velho. Esse senhor, essa senhora que tem essa voz toda, ele é um tio do WhatsApp, um tio. Calma, não é para demonizar o irmão, excluir. Calma que esse irmão não é isso, ele é um irmão mais sensível, ele tem uma consciência de justiça e de misericórdia muito mais sensível, e para ele esses valores têm muito mais peso do que você imagina com relação às pessoas que eles veem onde essas decisões vão ser atingidas, e ficava tentando equilibrar isso aí, né? Fazer com que os irmãos não rasgassem a igreja dele, mas foi inevitável, assim, todo mundo acabou se machucando muito. Né? Acho que expôs a nossa condição. Acho que tem alguns momentos a gente tem que encarar a realidade, né? A igreja brasileira foi colocada numa máquina de ressonância e saiu o resultado, né? E eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e saber com o que a gente está trabalhando. Talvez a gente estava fantasiando um pouco e veio a realidade, né? Isso, veio tudo. E vamos lá, vamos crise, trabalhar. Tudo que estava lá veio à tona na crise. E somos nós, né? Isso. Não são eles. É a igreja, nós, exatamente. a igreja brasileira. Somos nós. E nós vamos juntos no que o Senhor nos permitir trabalhar, né? Obrigado, meu amigo. Amém. Que honra. Honra Que minha. tempo precioso. E obrigado por ter aberto seu coração, falado, compartilhado um pouco do seu testemunho, testemunhado sobre Cristo aqui nessa mesa. Amém, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe muito. Você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado. E eu queria pedir aí que você pegasse esse link e mandasse para todo mundo. Muitas pessoas podem ser abençoadas, inspiradas por essa conversa aqui. Também se inscreve no canal Dizascope para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!